maluca. Deixa eu chamar ele já, que ele foi chamado e atendeu ao chamado. Tudo bem, Carlitão? Como é que você tá? Olha o encontro de milhões aí, entre o crente normal e o nosso sindicalista aí, ó. Dale, Carlito, boa noite, mano. Boa noite, meu amigo. Acabei de gravar aqui um mini doc aqui do caso Marielle ali, 1h09. Vamos parar as estruturas da internet muito em breve aí. Inclusive, o cara que eu mais acompanho de react hoje é o Sérgio. Eu gosto muito dos conteúdos dele. E ó, nós estamos ansiosos desde ontem com esse doc, tá? A gente assistiu ontem o teu vídeo sobre Marielle, vimos que tu anunciou, ó, vai sair um doc. Então a gente já tá esperando sair. Eu tô só com as notificações ativadas aqui, esperando pra fazer o react. Deixa eu dar só um spoilerzinho aqui pra vocês do organograma, como ficou aqui, ó. Boa. Olha o organograma aqui, como é que ficou, ó. Aqui, ó. Só o spoiler aí, ó. Do nosso organograma aí, ó. Olha o nosso organograma aí, ó. Olha o nosso organograma aí, ó. Como é que ficou? Quem tem X na cara que morreu, tá? Pra nós. Cara, eu adoro esses apelidos de milícia, cara. É uma questão. É muito bom, né, cara? É muito bom. Maurição, Zóio, Zoreia, Macalé, Suel. Não, eu sou apaixonado pelo aquele áudio do Fabrício Queiroz, não do Elcio, tá? Que ele fala: preciso só de 20 continhos, gente. 20 continhos, já fico feliz. 20 Ruquinho, Macalé, Orelha. Orelha tem uma senhora orelha, hein? Caralho. Acho que é por causa do jiu-jitsu, que a orelha é da faixa preta de jiu-jitsu aí, ó. Cara, o crime organizado no Brasil é muito mais legal. Pra dar um spoiler pra vocês, pra gente voltar pra pauta que vocês estavam trazendo aí, que eu vou participar um pouco aqui com o Sérgio também. Boa. O que é que eu concluí aqui na minha análise, baseado... Já vou dar esse spoiler pra quem tá aqui, Sérgio. Baseado... Lembrem vocês, gente, é baseado no que já foi publicado. Porque... A delação do Elcio, se vocês analisarem, está escrito ali, anexo 2. Isso quer dizer o quê? Que tem um anexo 1, e no final do anexo 2, o delegado fala que eles vão continuar as outras informações que ele quer colher no anexo 3. No anexo 3, eu acho que vai aparecer o tal Jair, o Carluxo, só que baseado no material que a gente já tem agora, inclusive muita gente até ficou puta comigo, porque eu falei isso ontem no vídeo, né? Não dá para dizer que o Bolsonaro mandou matar a Marielle. Mas o que é que eu concluí? Baseado nas ligações aí, ó. Inclusive, essa galera toda é ligada ao Flávio, que seria, em tese, o miliciano da família seria o Flávio, e não o Jair. O Jair tinha o que faz sentido. Você ouviu o podcast da Juliana Dalpiva, dos policiais Inclusive, criminosos? eu esqueci de recomendar o podcast dela. Eu vou fazer pior que não é nem fazer um adendo, que o meu vídeo ficou 1 hora. Faz um adendo, porque o que ela fala lá é o seguinte: o Bolsonaro... Não, mas eu falei que vai voltar as fontes de algumas coisas que eu não falei. E o podcast dela estava nas fontes que eu ia citar. O Bolsonaro, ele foi meio de caminho. Ele era um militar bosta que começou a falar com a polícia. O cara que vai ser o operador dentro da polícia dele é o Flávio. Com áudio dos milicianos. É o Flávio. E sabe como é que eu sei disso? O Bolsonaro não tinha tempo disso porque ele era deputado, gente. E sabe como é que eu sei disso aqui também? É porque eu me questionei isso aqui, ó. Por que que o Carlos Bolsonaro nunca deixou de ser vereador? E por que que o Flávio ficou como deputado estadual até 2014? Claro. Porque, como diz a professora Jaqueline Muniz, no estado do Rio de Janeiro não existe um estado paralelo. O crime está dentro do estado. Ele é o estado, né? Por que o Eduardo Bolsonaro era deputado estadual aqui em São Paulo? Você sabe, Perlito? Porque ele foi deputado federal em 2014, não. Antes disso, ele não tinha cargo nenhum, não. Ah, não, ele foi direto para federal, né? Mas o Bolsonaro, o envolvimento dele com polícia aconteceu com o massacre do Carandiru aqui. Em 92, não era no Rio. Ele depois, porque a residência dele era no Rio, ele vai lá e entra em contato com a PM. Mas a ideia dos grupos de extermínios é por isso que que tá. Esses caras, o Flávio sem dúvida é o miliciano, mas esses caras é uma linhagem que vem da ditadura militar. O Bolsonaro é o bosta do guarda da esquina. Com certeza não, supostamente. A gente tem dinheiro para pagar processo aqui. Não, mas tô falando a linha de raciocínio. Eu não tô acusando ninguém de crime. E, assim, todo mundo tem direito à presunção de inocência, direito ao contraditório, até eles, então. Cara, mas assim, ó. Eu acho que tá muito... A gente tava discutindo isso ontem na live, tá? O Bolsonaro em si, ele é um cara tão
tão bosta que foi o que eles arrumaram para botar de testa lá na presidência. Sim. Dessa família. E no fim das contas, ele é um cara em que pese toda a maldade que ele tem na cabeça, ele não tem a ardilosidade, digamos assim, de articular essa maldade. Claro. Ele é um idiota, tá? É um idiota maldoso. É um idiota maldoso, sim, mas ele é um idiota. Sim. Quem coordenou toda essa operação foi a família dele, né? Foi os filhos que empurravam ele o tempo inteiro, que colocavam ele nos espaços para falar aquelas coisas específicas, né? E sempre ficou muito claro, né, que a relação mais íntima com milícia que a gente via aparecer escancarada sempre foi o Flávio Bolsonaro que trouxe. Ele foi o cara que foi até a Bahia e mostrou lá a suposta autópsia do Adriano da Nóbrega para chocar as pessoas. Ele é o cara que deu medalha. Em Salvador, inclusive. Ele foi o cara que deu medalha para esses milicianos na Assembleia. Então, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Por exemplo, o Adriano da Nóbrega foi homenageado por ele. O Ronaldo também foi homenageado por ele, recebeu medalha. E o Orelha também recebeu medalha dele. Só que sabe o que é interessante dessa história toda aí? Por isso que é importante o material lá do Intercept, Pedro. Você que é o cara que cita muita coisa do Intercept. Não, eu cito porque é bom mesmo. É bom mesmo. Não, então, mas é o que eu tô falando, você que cita muita coisa, né? Porque realmente é bom. Mas assim, eu tô falando porque muitas vezes que eu faço, quando eu cito alguma coisa, eu falo assim, o Intercept tem uma matéria sobre isso. E eu usei várias matérias do Intercept sobre isso também, inclusive. Mas sabe o que é interessante isso aí, Sérgio? Ó, o Queiroz, ele seria... Como é que essa relação começou, pelo que eu entendi? A partir de 2004, 2005. Que é quando as milícias começam a se profissionalizar. Isso. Com o discurso do Flávio Bolsonaro e do Eduardo e do Jair Bolsonaro, eles meio que mandam um oi para eles. Ó, e aí, vamos conversar? E aí eles sentam para conversar, eu acredito. E a partir dali, o Queiroz intermedia isso. Apresenta o Adriano da Nóbrega, que inclusive ensina o Flávio a dar tiro. O Flávio confessou isso, inclusive, no depoimento do Ministério Público, que ele prestou. Isso está no livro, acho que do Bruno Paes Manso ou é da Thaís Oyama, o Tormenta. Não me lembro qual dos dois é. Está em um dos dois que eu li, inclusive. E aí, olha que interessante. O Adriano e o Maurição, eles cuidam, em tese, dos loteamentos e construções ilegais na Muzema. Junto com o Orelha. E o Queiroz pegaria os 40% de volta da rachadinha. 20 continho. Supostamente, e investia na construção desses loteamentos. E por que isso tudo faz um sentido? Quando o Adriano morreu, quem ficou responsável por dividir o espólio dele foi o Orelha. Orelha é citado na delação do Elcio, só que ele não disse se é o mesmo Orelha policial ou se é outro Orelha. Acho que é. Entendeu? Mas eu acredito que seja o mesmo, porque pelo que ele falou e pelo que eu li ali, pelo que eu vi, eu até botei alguns materiais no vídeo, que eu não vou dar muito spoiler aqui também, é o mesmo. E é o que acontece. Orelha, quando vai levantar o espólio do Adriano da Nóbrega, diz que ele tinha 300 imóveis. Caraca. Eu não acredito que sejam todos deles. Sabe por que eu não acredito? Porque se fossem todos deles esses imóveis, ele distribuiria entre familiares. O Orelha falou o seguinte, segundo a viúva do Adriano da Nóbrega, tá? A Júlia Lotufo. Ele diz o seguinte, toda a herança da Dona Vera não é para distribuir nada com ninguém. Dona Vera tem uma conexão com quem? Com o Queiroz, com a esposa do Queiroz e trabalhou no gabinete do Flávio. Então, nada melhor que a Dona Vera para supostamente cuidar do espólio que o Flávio lucraria. Operar a partilha, né? A operar a partilha. E aí eu acredito, inclusive, que no esquema da Gardenia Azul, que também envolvia o Maxwell, tá? O Suel e o Robocop eram sócios. Eles não são, Carlito, supostamente os laranjas de campanha, né? Vão pagar a campanha, vão pagar outras operações. Né, porque eles terão direito à presunção de inocência, né? No caso, inclusive, E é interessante, sabe o que também, Sérgio? Mataram o Batoré, que era o braço direito do Adriano da Nóbrega, que podia dizer, inclusive, confirmar um esquema de compra de sentença com os desembargadores do Rio de Janeiro. Mataram o Macalé, que trabalhava com o Bernardo Belo, que seria o mandante da morte ali da filha do Maninho. E que, inclusive, segundo... Olha que interessante, Pedro. Segundo a Júlia Lotufo, o Bernardo Belo, que inclusive está foragido nesse momento, porque é interessante, né? O Brasil, o cara foi preso lá na Colômbia,
não vou dizer nem no Brasil, né? Que é no Rio de Janeiro, porque eu não vou virar desses reacinhos aí, né? Mas no Rio de Janeiro, né? Para ficar bem específico. O cara foi preso na Colômbia e aí conseguiu ser solto aqui no Brasil e tá foragido nesse momento. E segundo a Júlia, ele teria procurado o Wilson Witzel para que o Wilson Witzel montasse um complô com a polícia do Rio de Janeiro para matar o Adriano da Nóbrega, porque o Bernardo Belo, segundo a Júlia, seria o sócio do Adriano, e o Bernardo tinha procurado o Witzel e falou o seguinte, ó, vamos fazer um acordo aqui, você vai lá, queima o Adriano, mata ele, você vai resolver o problema para nós dois. Primeiro, eu não vou ter mais sócio, e você vai passar a imagem para a comunidade do Rio de Janeiro que você está acabando com o crime organizado, está combatendo a criminalidade. Só que tem uma coisa que eu mostrei isso no meu vídeo, que o Witzel traz, que para mim é profético. Ele disse no depoimento, com a pergunta da Elisiane Gama, que ele disse que esperava que o Estado Democrático fosse restabelecido para que o caso Marielle fosse solucionado. 6 meses depois do restabelecimento. O Witzel é uma das coisas mais bizarras da história do Rio. Vocês lembram, gente? Ele era lanterna na corrida eleitoral. Como é que esse cara foi eleito? E não é o Batoré de toga, como bem lembrou ontem o Sérgio, né? Na live. É Batoré. É o Batoré. É. Mas então, Carlito, essa coisa, é o Batoré verso, né, cara? Tem o Batoré miliciano, tem o Batoré de toga e tem o Batoré da praça, né, por cima. O Batoré verso. E eram todos bolsonaristas. Todos bolsonaristas. Que loucura. Mas é aquela coisa, né, Carlito? Você faz esse vídeo pesquisado, só pegando gancho com a conversa que eu tava tendo com o Sérgio agora, e aí você fica naquela aflição. Isso aqui vai dar view? Cara, provavelmente vai, mas eu vou te dizer, hoje eu falei isso até na minha psicóloga, ó, que interessante, tá vendo? Tem vídeo que a gente faz que é pra ficar como registro histórico. Eu acho que o vídeo que eu fiz do Dallagnol e esse vídeo é um registro histórico do que tá acontecendo. Porque seu vídeo sobre o PL, né? Lembra? É porque eu estou trazendo informação do que a gente tem até agora. Porque neste momento, para mim, neste momento exato, aqui agora, eu não tenho dúvida nenhuma da relação do clã Bolsonaro, financeiramente falando, com a milícia. Eu não tenho dúvida que, em tese, o Flávio Bolsonaro, né, seria o cara ali que teria essa conexão com a Muzema, que teria essa conexão ali com a Gardenia Azul, com o Rio das Pedras, com outras comunidades ali do Rio de Janeiro. Porque eu tenho certeza absoluta, Pedro Zambarda, que quando o Rony Lessa abrir a boca, inclusive vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar hoje, que ele tá querendo conversar, né? Ele tá querendo falar. O Rony Lessa vai falar que o Bolsonaro conhecia ele, sim. Se esse passarinho cantar, gente, olha... Mas não vai ser o que a gente imaginava, Sérgio. Assim, ele não é o mandante. Cara, assim, ó, eu tenho uma tese, tá? Foi uma coisa que eu dei uma elaborada assistindo o DCM, acho que foi ontem de manhã, estavam debatendo isso. Foi ontem que tava o Lenny Streck lá, né? Sim, foi ontem que eu e o Carlito, a gente teve acesso à delação e a gente começou a chegar nessa conclusão mesmo. Mas vai lá. Porque é o seguinte, vai ter que ser avaliado, inclusive, o grau de interesse para se aprofundar no que vai ser desvelado, tá? Porque assim, ó, essa operação para desvendar o assassinato da Marielle de começo a fim, ela tranquilamente poderia acabar tomando uma proporção, só que daí, é claro, por vias institucionais legais, né? Tomar a proporção de uma operação Lava Jato, que começaria a puxar outros fios de outros novelos. E daí tem que ver a disposição do Estado brasileiro de ir a fundo nisso. O quão fundo quer ir nisso. Porque tem o potencial de enfrentar, né, e acabar sendo derrotado pelo próprio Estado paralelo. Né? E daí eu não estou falando nem de Rio de Janeiro, estou falando nível Brasil. Eu estou falando de associação com PCC, Comando Vermelho, né, com diversas facções que podem estar operando também, que tem relação com esse meio todo, né? E daí vai ter que ser pensado muito bem que passo vai se dar, até onde se vai com esse debate, para não acabar comprando uma guerra. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Né? Eu acho só que a gente tem que tomar cuidado a partir desse momento em relação ao Bolsonaro. Porque assim, por que eu estou explicando isso de cara? Porque
ele não vai ser o mandante do crime. Sim. E ele vai surfar nisso depois, dizendo que todo mundo acusou ele de um crime que ele não mandou. Então, eu acho melhor a gente prestar atenção nas pistas e não naquilo que a gente queria que tivesse nas pistas, entendeu? Mas isso, gente, dica para todo mundo, tá? Façam isso, esse exemplo que o Carly tá fazendo, nas áreas da vida de vocês. Se a gente ficar colocando sempre uma... Esse é o problema que eu tenho com teoria da conspiração, gente. Porque às vezes o negócio é mais simples. Inclusive, quando eu assisti o documentário da Marielle na Globo, para mim já tinha ficado claro ali que existia uma relação de pessoas ligadas à família Bolsonaro em lucro com milícia. E que a milícia tinha mandado matar ela mesmo, não tinha outro fato. Só que, pelo que eu entendi da delação da Júlia Lotufo, faz sentido o Cristiano Girão ter mandado matar a Marielle, primeiro pelas conexões, que vocês vão ver no meu vídeo lá, que eu fiz as ligações, e faz sentido. Tantas conexões dele com o Rony Lessa em outros crimes. Inclusive, eu não citei no meu vídeo, porque senão ia ficar gigantesco, mas, por exemplo, o Rony Lessa matou ali o marido, na verdade, matou um adversário político, um adversário do Cristiano Girão, e em 2020 também ele mandou matar, supostamente, que o Ministério Público traz ali, o atual da sua ex. Entendeu? Então, assim, ele tem uma relação muito próxima com isso. E ele foi preso. Como é que eu cheguei a essa linha de raciocínio? Vou revelar aqui meu segredo. Ele foi preso depois da CPI da milícia do Rio de Janeiro, e ele ficou 8 anos preso. Ele foi preso, se não me engano, em 2009. Então, se ele ficou 8 anos preso, ele saiu em 2017. Perfeito? Em outubro de 2017, segundo o Elcio, foi quando tentaram matar a Marielle pela primeira vez. E se não me falha a memória, o Girão saiu em julho da cadeia de 2017. Se não me falha a memória, eu posso estar equivocado aqui, eu não me lembro agora de cabeça. E por que o Girão focaria na Marielle e não em outra pessoa? Porque ele teria jurado, segundo o material, inclusive no vídeo que você reagiu ontem, Sejão, ele teria jurado o Freixo de morte. Só que o Freixo anda fortemente protegido ali com seguranças. E a Marielle, que era da assistência do Freixo, né, ela trabalhava no gabinete do Freixo, ela dava assistência a familiares de vítimas de milicianos. Sim. Então, quando ele sai da prisão, olha quem é vereadora empossada e que não tinha tanto cuidado com a segurança, Marielle, que era uma pupila do Freixo. Então, ali foi um recado para o Freixo. É uma forma de atacar, né? Já tinham matado o irmão do Freixo, né? Aí agora, analisando isso agora, né? Baseado no que eu estou ouvindo agora. Para mim, esse foi o recado. Sim. Entendeu? Só que eu acho que o Bolsonaro sabia, por causa das conexões que existiam do Flávio com essa galera do escritório do crime, eu acho que o Bolsonaro sabia quem tinha mandado e ele se calou. Sim. Isso eu acho que e aí não é à toa que teve uma mídia sabuja, né, Carlito? Imagina o dano para a imagem dele se isso fica à tona no governo dele. E o dano para a própria mídia sabuja que projetou o Bolsonaro, né? Porque daí todo mundo seria cobrado, né? Eu acho que essa é a grande questão. Todo mundo que, de alguma forma, facilitou a vida do Bolsonaro seria cobrada da mesma forma, né? Por ter feito isso, enquanto o Bolsonaro sabia o que estava acontecendo e se calou, né? Eu acho que faz muito sentido, né? Eu tenho também essa visão, sabe, de que os Bolsonaro em si podem não ter mandado apertar o gatilho, mas eles fazem parte desse sistema. Né? Eles são esse é o meu ponto. Posso falar uma coisa mais grave? Olhando os investimentos do governo Lula agora em mídia, a Globo não foi vilã nessa história. Nessa história especificamente, não. Eles tentaram desvendar esse crime desde o dia 1, porque eles perderam publicidade no governo Bolsonaro.